Há lugares na Terra onde o tempo não passa, onde o vento sopra sempre na mesma direção. E cada sopro parece repetir uma lembrança que o mundo tenta esquecer. Flandres é um desses lugares, o coração antigo da guerra, um campo onde homens lutaram, morreram e depois continuaram de pé. Dizem que o solo aqui ainda vibra, que à noite, quando o nevoeiro cobre as trincheiras e o frio desce com o peso dos mortos, pode-se ouvir o som de motores distantes, como se aviões fantasmas ainda rondassem o céu. Mas não há mais aviões. Não há mais céu. Apenas fumaça, poeira e a lembrança do ruído. A humanidade destruiu o mundo com armas que não compreendia. Quando a última guerra terminou, o silêncio parecia uma bênção. Mas logo o silêncio começou a andar. Os corpos que ficaram nas trincheiras se levantaram. Não por fome, mas porque a terra não sabia o que fazer com tanto sangue derramado. Chamaram de infecção, chamaram de maldição, chamaram de punição divina. Eu chamo de eco daquilo que fomos em meio à devastação. Restaram apenas alguns sobreviventes, errantes, isolados, alimentando memórias quebradas. Eu sou um deles. Meu nome é Elias Varden, e há 20 anos vivo sozinho entre as ruínas do que um dia foi um campo de aviação. Aqui, o céu é uma ferida aberta. Às vezes, durante a noite, o horizonte se ilumina com relâmpagos sem chuva, como se o próprio ar tentasse lembrar que já foi azul. Eu passo os dias vasculhando os destroços, motores corroídos, asas partidas, hélices apodrecidas. Guardo cada peça como quem recolhe ossos. Talvez por superstição, talvez por fé. Porque, mesmo neste mundo morto, ainda há algo que respira: o som. O som é tudo o que resta. Às vezes, o vento atravessa os cascos retorcidos das aeronaves antigas e produz um zumbido, suave, quase humano, e por um instante, juro ouvir o coração da guerra batendo de novo, um som feito de lembrança e poeira, som que restou da guerra. É nesse silêncio que começa a minha história. História do homem que tentou fazer o céu respirar novamente. História do coração de Flandres. Meu nome é Elias Varden. Sou o último piloto de um mundo que esqueceu como olhar para o céu. Quando a guerra terminou, ninguém mais quis voar. As asas tornaram-se símbolos de morte. O ar, contaminado, foi declarado território proibido. O som dos motores se calou como o coração de um Deus que desistiu da criação. Mas eu nunca consegui abandonar o vento. Há algo no espaço entre o chão e o horizonte que me chama, como uma lembrança que não pertence a esta vida. Nos dias de sol, raros, pálidos, trêmulos, caminho pelas ruínas do velho aeródromo. Entre hangares desabados encontro pedaços de ferro, cabos partidos, vidros turvos. Às vezes penso que essas máquinas respiram quando o vento passa por elas, como se esperassem por alguém, como se soubessem que eu voltaria. As histórias do meu avô ecoam na mente. Ele foi piloto durante a Grande Guerra. Dizia que o céu não era apenas um campo de batalha. Era um espelho, um lugar onde o homem via a própria alma pela primeira vez. Eu cresci ouvindo isso. E talvez, por isso nunca tenha conseguido esquecer o som de um motor, mesmo quando o mundo inteiro escolheu o silêncio. Durante anos busquei sobreviventes, mas encontrei apenas fantasmas. Vilas inteiras dormindo em pé, olhos vazios, corpos imóveis. Homens e mulheres que caminham lentamente, guiados por uma memória que não é mais deles. Eles não falam, não atacam, apenas se movem, como se seguissem ordens antigas. Aprendi a andar entre eles. São ecos, não ameaças. O perigo verdadeiro é o tempo. Ele se arrasta e nos devora aos poucos. Às vezes penso que talvez eu já esteja morto, e o que resta em mim é apenas a vontade de voar uma última vez. Certo dia, enquanto vasculhava os destroços atrás do hangar principal, encontrei algo. Uma hélice antiga, quase intacta, de madeira, marcada por buracos de bala. E logo ao lado, meio enterrado na lama, um casco metálico coberto de musgo. Lavei com as mãos. A ferrugem se soltou, e sob ela, uma marca. 3 asas sobrepostas. O emblema do Fokker Dr. I, o mesmo modelo pilotado pelos ases da Primeira Guerra. O mesmo que meu avô descrevia nos sonhos. Senti um arrepio, como se algo, em algum lugar do tempo, tivesse acabado de abrir os olhos.
Passei dias desenterrando o avião. O tecido estava rasgado, o motor fundido, mas o formato ainda era puro, simétrico, sagrado, quase humano. Enquanto o limpava, percebi algo impossível. O casco vibrava levemente ao toque, como se tivesse um pulso. Naquele instante, percebi que não era eu quem o havia encontrado. Era ele quem esperava por mim. E ali, entre a lama e o vento, soube o que precisava fazer. O mundo tinha esquecido como voar. Mas eu ainda lembrava. E se o céu era um espelho, então talvez, apenas talvez, o reflexo ainda estivesse me esperando. Durante dias, o avião permaneceu diante de mim como uma criatura adormecida. Parecia impossível que algo tão antigo ainda existisse. As asas estavam carcomidas, o tecido rasgado, a madeira inchada pela umidade e pelo tempo. Mas havia nele uma estranha harmonia, uma presença, como se o tempo tivesse poupado aquela carcaça por algum motivo. Passei semanas limpando a fuselagem, removendo o musgo, polindo o metal corroído. Cada peça parecia reagir ao toque, como se reconhecesse minhas mãos. Às vezes eu parava e jurava ouvir um som, um leve suspiro vindo de dentro do motor. Um ruído que não era vento, era mais fundo, mais vivo. Ao cair da noite, o avião parecia mudar. A luz da lua refletia nas superfícies metálicas como um olhar, e quando eu caminhava ao redor dele, sentia-me observado. Como se o avião esperasse que eu dissesse algo, como se guardasse a respiração à espera da palavra, certa para acordar. Eu falava com ele, chamava-o de meu fantasma. Dizia que o mundo lá fora havia acabado, que não havia mais guerra, nem céu, nem inimigo, mas que talvez ainda restasse uma missão, lembrar o que é voar. Em uma noite, depois de semanas de trabalho, removi uma chapa do motor e encontrei um nome gravado por dentro, quase apagado pela ferrugem. E. Varden, meu próprio sobrenome, o mesmo do meu avô. Choque me fez cair de joelhos. Aquela máquina não era um acaso, era um elo, uma herança de ferro e memória, que me aguardava através das gerações. Comecei a trabalhar com mais fervor. Refiz cada nervura, cada fio de comando. Costurei o tecido das asas com tiras arrancadas de velhos uniformes de piloto. Usei óleo vegetal, sangue seco, graxa improvisada. O som do metal me guiava, como se o próprio avião me ensinasse o que fazer. Certa tarde, ao ajustar o magneto, o motor girou sozinho. Um estalo curto, um sopro e depois o silêncio. Fiquei imóvel, o coração disparado. Aquela máquina queria respirar. Passei a noite inteira tentando outra vez. Girei a hélice, verifiquei as válvulas, injetei combustível antigo, enferrujado. Quando o sol nasceu, o motor deu o primeiro rugido. Foi um som rouco, irregular, mas vivo. Tão vivo que os mortos que vagavam ao longe pararam. Eles ficaram imóveis, olhando em direção ao hangar, como se o som os chamasse de volta para algo que haviam esquecido. Um canto antigo, um batimento primordial. Naquele instante, entendi o avião não era apenas uma máquina. Era uma lembrança viva, uma respiração perdida do mundo, um coração enterrado no ferro. E eu, o último piloto, havia acabado de acordá-lo. Quando o motor rugiu pela primeira vez, o mundo parou. Foi um som rouco profundo, quase humano, como o primeiro suspiro de alguém que acorda depois de um século. O eco se espalhou pelo campo, ressoando nas colinas, nas trincheiras cobertas de limo, nas janelas quebradas das casas em ruína. E então, o impossível aconteceu. Os mortos pararam. Eles estavam por toda parte, caminhando sem rumo, balançando os corpos apodrecidos ao sabor do vento. Mas, no instante em que o som do motor preencheu o ar, eles cessaram o movimento, congelaram, como se o próprio ruído tivesse prendido o tempo. Eu não respirei. Fiquei observando pela fresta do hangar. Dezenas deles, imóveis, olhando na direção do som. Não havia fome em seus rostos, nem violência, apenas atenção, reconhecimento. Eles lembravam. Eu via isso nos olhos opacos. Uma centelha breve, o brilho antigo daquilo que foram. O motor tossiu, girou mais uma vez e parou. O som se apagou. E como se obedecessem a uma ordem silenciosa, os mortos retomaram o movimento lentos,
arrastando os pés sobre o barro, voltarão ao seu transe. Eu fiquei ali, entre o medo e a revelação. Aquilo não era apenas uma máquina. O som havia feito algo dentro deles, despertado um vestígio, uma lembrança, um reflexo de humanidade. Passei os dias seguintes em silêncio, estudando. Liguei o motor em diferentes horários, observando de longe, e toda vez, o mesmo acontecia. O rugido trazia pausa, memória, quase emoção. Depois o silêncio devolvia a morte. Comecei a pensar se o avião não era uma espécie de chave, uma ponte entre o mundo dos vivos e aquilo que sobrou dos mortos. Uma caixa torácica de ferro e o motor um coração esquecido. Certa noite, enquanto observava as sombras imóveis ao longe, lembrei das palavras do meu avô. O som é alma. O silêncio é o túmulo. Talvez ele tivesse razão. Talvez o ruído dos motores nas antigas guerras não fosse apenas destruição. Talvez fosse o batimento de um mundo que ainda acreditava em si mesmo. Mas, agora aquele som estava em minhas mãos. O que eu fizesse com ele poderia despertar mais do que memórias. Olhei para o avião. O metal brilhava sob a lua. Respirando devagar, e senti algo impossível. Um pulso, um compasso que não era do vento, nem da terra, um coração batendo. O coração de Flandres. Os dias seguintes foram longos, cinzentos e silenciosos. O ar parecia carregar o eco do motor, mesmo quando ele não girava. Às vezes eu tinha a impressão de que o som continuava vivo em algum lugar invisível, vibrando nas paredes, nas pedras dentro de mim. Comecei a desmontar o painel do avião. O metal antigo se soltava com dificuldade, como se resistisse a ser revelado. Debaixo da ferrugem encontrei marcas. Riscos quase apagados, linhas irregulares. E gravadas à faca, palavras duas apenas, Coração de Flandres. O mesmo nome que mais tarde ecoaria em minha mente como uma prece. E, ao lado, algo ainda mais estranho. Um pequeno desenho. Parecia um mapa, uma série de coordenadas rabiscadas, convergindo para um ponto no centro das antigas linhas de trincheira. Fiquei olhando aquilo por horas. O mapa era antigo, talvez da época da Grande Guerra. Mas o papel estava seco, intacto, como se o tempo não tivesse coragem de tocá-lo. E o ponto marcado pulsava diante de mim, como se tivesse vontade própria. Fui até a velha prancheta onde guardava cartas e fotografias. Comparei as coordenadas com o mapa atual, ou o que restava dele. E então percebi algo que me fez gelar. Aquele ponto ficava exatamente onde, décadas antes, meu avô havia desaparecido em combate. Meu coração começou a bater, descompassado. O avião que eu estava reconstruindo não era apenas o mesmo modelo que ele pilotara. Era o mesmo avião. O mesmo em que ele havia voado pela última vez. Comecei a vasculhar o interior do cockpit. Sob o assento, encontrei um envelope endurecido pela umidade. Dentro, uma fotografia desbotada. Meu avô sorrindo, ao lado de outros pilotos. Atrás da imagem, uma frase escrita a lápis. O coração ainda bate. Senti o chão desaparecer por um instante. Era como se o passado me observasse. Como se as histórias que eu ouvira quando criança, sobre céus ardendo, sobre vozes no vento, não fossem lendas, mas avisos. Naquela noite, deitei sob as asas restauradas do avião e fiquei olhando o céu. O mesmo céu que o matou. O mesmo que agora me chamava. O vento balançava o tecido remendado das asas, fazendo-o vibrar como um peito que respira. Fechei os olhos e ouvi o som que nascia de dentro do metal, um ritmo lento, constante. Um batimento. E compreendi que aquilo não era coincidência. O avião não apenas lembrava, ele queria voltar. A terra guardava seus mortos, mas o céu os chamava de volta. E eu, sem saber porquê, estava prestes a atender esse chamado. O coração de Flandres batia novamente, e eu seria o homem a segui-lo até o fim. O amanhecer nasceu cinzento, pesado, como um respiro cansado da própria terra. As nuvens se moviam baixas, lentas como cortinas de chumbo. No campo, os mortos caminhavam em silêncio, sombras esquecidas, vagando sem direção. E no meio daquele deserto de ferro e ossos, o avião estava pronto.
Um corpo reconstruído à força de memória e obstinação. O tecido novo estendido sobre as asas, o metal polido até parecer vivo. O cheiro de óleo velho e terra molhada se misturava ao ar. Naquela manhã, não havia medo, apenas uma certeza antiga. Como se eu estivesse repetindo um gesto que já havia feito 1000 vezes, em vidas que não lembrava. Acomodei-me no cockpit. As mãos repousaram sobre os comandos com naturalidade, como se o corpo soubesse o que fazer antes da mente compreender. O painel vibrava, o motor dormia sob o silêncio, esperando o toque, o sinal. Girei a hélice, uma vez, 2. O som engasgou, rugiu e então viveu. O rugido preencheu o ar como um trovão que traz lembrança. Os mortos pararam novamente, todos de uma vez. Levantaram os rostos. Alguns deram meio passo à frente, como se tentassem lembrar o que significava olhar para o céu. Empurrei o acelerador. O avião se moveu. A poeira ergueu-se e, por um instante, a terra pareceu resistir, como se não quisesse me deixar ir. Mas então as rodas se soltaram e o chão desapareceu. Subi. O mundo se afastou em silêncio. As ruínas tornaram-se pequenas. As estradas, linhas mortas desenhadas sobre o corpo do planeta. Lá de cima, tudo parecia quieto. Mas havia uma vibração invisível, uma força no ar que me fazia sentir observado. Pela primeira vez em décadas, o céu se abriu, mas não era azul. Era um tom esverdeado, espesso, como o interior de um sonho. A luz atravessava as nuvens com dificuldade, criando formas que pareciam mover-se por conta própria. Do alto, vi os mortos nas estradas formando algo. Linhas, pontos, círculos, símbolos, que se entrelaçavam até formarem o desenho do mapa que estava no painel. O coração, o mesmo coração que meu avô havia deixado gravado. Senti o peito apertar. Ar parecia pulsar em sincronia com o motor. O avião subia, e eu sentia que não era apenas eu quem voava. Era ele também. Era o mundo. Era o passado tentando acordar. O rádio, mudo há anos, crepitou. Um chiado, depois um sopro de voz. Fraca, distante, impossível, mas humana. Aqui é a Capitã Rhea. Voo 919. O inimigo não é humano. A transmissão se repetiu 3 vezes, e então cessou. O vento ficou denso, quase sólido. Senti o ar vibrar, uma presença ao redor, como se o próprio céu estivesse vivo e escutando. Olhei para o horizonte. Entre as nuvens, havia uma claridade pálida, constante. Não parecia sol. Parecia um farol, um chamado. Eu sabia para onde deveria ir. Aquele ponto no mapa. O coração, a mensagem. Tudo me levava até lá. Como se o voo não fosse escolha, mas destino. Apertei os controles e segui o som. O voo seguiu sem tempo. Não sei quanto avancei, nem quantas horas se passaram. Lá embaixo, o mundo parecia congelado, uma paisagem queimada, onde as cidades eram apenas sombras e os rios, cicatrizes brilhantes. O sol se escondia atrás de um véu espesso, e o horizonte se confundia com a própria memória. O rádio, em silêncio desde a última guerra, começou a pulsar, um estalo curto depois outro, e logo uma sequência de ruídos ritmados. Não era interferência, era linguagem. Dei atenção, e então ouvi uma voz, distante, quebrada, atravessando décadas de poeira e estática, mas inconfundivelmente humana. Aqui é a Capitã Rhea. Voo 9. O inimigo não é humano. As palavras vinham entrecortadas, como se lutassem para sobreviver dentro da frequência. Havia dor nelas, e também algo que soava como aviso. A voz se repetiu 3 vezes, sempre da mesma forma, sempre com o mesmo desespero contido, como uma gravação aprisionada no tempo, fadada a ecoar até alguém ouvir. Mas havia algo novo, um som ao fundo, um segundo canal, quase inaudível, um coro baixo, grave, denso, como centenas de vozes sussurrando em uníssono. Tentei responder. Gritei o meu nome no transmissor. Anunciei coordenadas, códigos que ninguém mais usava. Nada. O chiado voltou, engolindo o resto. E então, por um instante, a voz reapareceu, agora mais próxima, mais nítida. Elias,
Você pode me ouvir? Meu sangue gelou. Eu não havia dito meu nome em voz alta desde que decolara. Aquele rádio estava desligado por anos. E ainda assim, alguém me chamava. Você está voando sobre o fim do mundo. Elias, e ele está olhando para você. O som desapareceu. Ficou apenas o vento. Olhei em volta, procurando algum ponto de referência, mas o céu parecia se mover como se respirasse. A cada minuto, a luz mudava. Dourada, depois verde, depois cinza. Abaixo, as sombras dos mortos se arrastavam, formando fileiras cada vez mais perfeitas. Marchavam em direção ao mesmo ponto para onde eu voava. Pensei em desligar o motor, em retornar. Mas o avião não obedeceu. O painel vibrava sob minhas mãos, como se tivesse vontade própria. As agulhas se moviam sozinhas, traçando no vidro um mesmo padrão que eu havia visto no mapa. O coração. Sempre o coração. E, por um instante, algo aconteceu. Senti uma presença comigo na cabine. O ar ficou pesado, e o reflexo no vidro frontal não era o meu. Um rosto feminino, pálido, de olhos firmes e expressão serena. Ria. Ela me olhava através do tempo, e embora não dissesse nada, compreendi o que pedia: seguir em frente. O farol no horizonte brilhava mais forte, como se pulsasse no ritmo do motor. Um compasso perfeito, uma batida de vida. O som da guerra transformado em respiração. Eu não sabia mais se voava em direção ao futuro ou ao passado, mas sabia que estava indo para onde todos os mortos olhavam, para onde o mundo guardava o seu último segredo, e lá, no limite do céu, a transmissão voltou uma última vez. O coração ainda bate, a voz desapareceu, mas o ar não voltou a ser o mesmo. Algo dentro do vento havia mudado, como se o próprio planeta respirasse comigo. O farol no horizonte crescia, um ponto de luz imóvel, impossível de medir. Quanto mais eu voava, mais ele se afastava, mantendo sempre a mesma distância. Pensei em pousar, mas o avião não aceitava a ideia. Os comandos respondiam a uma vontade que não era a minha. O motor rugia num ritmo preciso, quase sereno, e o mundo abaixo parecia mover-se em sincronia com ele. Lá embaixo, os mortos formavam desenhos, círculos perfeitos, espirais lentas, cruzes desfeitas pela erosão. De cima, vi o símbolo inteiro. O mesmo coração traçado no mapa, agora vivo, pulsando sobre a terra, e no centro desse desenho, a luz. O céu ficou denso, as nuvens tornaram-se líquidas, e eu percebi que não estava apenas voando. Estava atravessando algo, o ar se tornava espesso, vibrante, cheio de sons que não vinham de lugar nenhum. Lembranças que não eram minhas. Risos, orações, gritos de guerra, e depois o som inconfundível de um motor idêntico ao meu, ecoando de algum ponto invisível. A voz de Rhea voltou mais fraca, quase um sussurro dentro da minha cabeça. Não temas o horizonte. Ele não é o fim. É o início. O farol se abriu, não como uma explosão, mas como uma flor. Luz branca, depois dourada, depois a cor impossível do que não pode ser visto. O avião mergulhou sem que eu tocasse nos controles. O corpo inteiro tremia, e mesmo assim não havia medo. A luz engoliu o mundo. Por um instante não havia terra nem céu. Apenas uma sensação de flutuar dentro de um pulmão imenso. E nesse espaço, senti as batidas. Não do meu coração, mas de outro, maior, profundo. Antigo, o rádio chiou uma última vez. Estamos aqui. Elias, todos nós. O céu lembra. Olhei para o painel. As agulhas giravam em círculos. Os instrumentos dançavam ao ritmo do som. O motor não queimava combustível. Queimava lembranças. A luz começou a pulsar em sincronia com ele. Cada batida um sopro, cada sopro um nome, cada nome um rosto. E Rhea, meu avô, os soldados, os civis, os esquecidos, todos feitos de som, todos vivos dentro do ar. O avião subia, ou talvez caísse. Não havia mais direção, apenas o chamado. Compreendi. Finalmente, o coração de Flandres não era apenas uma máquina. Era o próprio planeta, tentando lembrar o que significava estar vivo. E eu era apenas o mensageiro que o vento escolheu para contar essa história. A luz me envolveu por inteiro. Durante um instante,
Deixei de sentir o corpo. Era como se o tempo tivesse se dissolvido. Como se todos os sons, todos os ecos da guerra tivessem se fundido num único respiro. Não havia mais horizonte, apenas claridade, um branco profundo, denso que parecia olhar de volta. O avião não caía nem subia, flutuava, e eu flutuava com ele, suspenso entre o que o mundo foi e o que restava dele. O motor, antes um rugido de ferro e fogo, agora soava como um coração vivo. Cada batida empurrava ondas de luz para fora das asas, e essas ondas se transformavam em imagens, memórias projetadas no ar. Vi campos verdes, homens sorrindo, levantando voo. Vi a infância do céu. Mas logo as imagens se distorceram. O verde se tornou cinza, o riso virou grito. O céu desabou. A guerra voltava, completa, nua, brutal. E dentro da luz, ouvi de novo o som das sirenes, das bombas, dos motores engasgando. De repente percebi, não era o passado, era o presente da Terra, repetido infinitamente, um ciclo de lembranças aprisionadas, girando como hélices que jamais param. Então vi rostos, centenas deles, talvez milhares, feitos de brilho e poeira. Pilotos, soldados, civis. Todos os que morreram olhando para o céu. E entre eles, meu avô, ele não falava, mas sorria. Um sorriso cansado, cheio de paz. Atrás dele, uma mulher, Ria. Os olhos dela pareciam conter o próprio firmamento. Ela estendeu a mão e eu soube o que o avião queria desde o início. Não era fugir, era voltar. O coração de Flandres era um portal, um batimento entre mundos. Um eco de carne e aço tentando reconectar o que a guerra separou. O motor vibrou mais forte. As asas começaram a se desfazer, fragmentando-se em partículas de luz. E pela primeira vez, não senti medo. Deixei que o avião me levasse. Deixei que o som me preenchesse. E quando a fuselagem se desfez, percebi que não havia mais diferença entre nós. O homem e a máquina tornaram-se o mesmo som, o mesmo coração. O horizonte pulsava, e eu pulsava com ele. Então tudo silenciou. Mas não era o silêncio da morte. Era o silêncio do retorno. O instante antes do primeiro batimento. E no meio dessa pausa, uma última voz atravessou a luz. Todo voo é um retorno. Elias, no de todo coração, é um horizonte. Ninguém viu o momento em que o céu se abriu, nem quando a luz se desfez em silêncio. Apenas souberam que, naquela madrugada, o vento mudou de direção. Os mortos pararam de andar. Todos. De uma só vez, as fileiras imóveis cobriram os campos. As estradas, as ruínas, olharam para cima, como se lembrassem do que eram antes da carne apodrecer. E então, pela primeira vez em décadas, o ar vibrou. Um som surgiu no horizonte, lento, profundo, impossível. O som de um motor antigo cruzando o céu. Um som que nenhum metal deveria mais produzir. Alguns juram ter visto um ponto escuro contra as nuvens, um biplano de asas triplas movendo-se devagar, firme, como se o próprio ar o sustentasse por devoção. Outros dizem que não havia nada, apenas o som, vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. Mas todos sentiram o mesmo, um peso no peito, um batimento. O vento trazia um ritmo, um pulso. Como se o planeta inteiro tivesse voltado a respirar. Elias Varden nunca mais foi encontrado. No hangar, apenas as marcas das rodas impressas no barro e o mapa rasgado, sujo de óleo e sangue, com o desenho do coração gravado a lápis. Anos se passaram e as lendas começaram a nascer. Alguns dizem que, nas noites de tempestade, quando o trovão se mistura ao vento, é possível ouvir o ronco do Fokker cortando o firmamento, seguido de uma voz calma, quase humana, repetindo uma frase em Morse. O coração ainda bate. Hoje, Flandres é um deserto verde. As trincheiras foram engolidas pela terra, as cidades esquecidas dormem sob o musgo e a poeira. Mas há algo no ar que nunca cessou. Quando o vento sopra de leste, ele traz consigo um som suave, um rumor metálico que atravessa a planície e se perde no horizonte. Ninguém sabe dizer se é eco, lembrança ou milagre. Mas todo aquele que ouve sente vontade de olhar para o céu. E lá em cima, onde o tempo não toca, há sempre um ponto se movendo entre as nuvens. Um traço de fumaça que nunca se apaga. O último voo da humanidade.
o som de um homem que se tornou o próprio ar. O batimento que une vivos e mortos. O coração de Flandres. O coração que ainda bate.